Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu não ia gravar vídeo aqui pro canal porque eu vou assistir daqui a pouquinho Vingadores Ultimato e eu ia dar uma descansada porque o filme, caso vocês não saibam, tem mais de 3 horas. Então a sessão vai começar meia-noite, vai acabar lá pelas 3h30 se a gente considerar os trailers. Então eu ia dar uma descansada, mas eu simplesmente não consigo porque minha mente não para de funcionar ali pensando em todas as teorias que surgiram, principalmente recentemente e que surgiram aí nos últimos anos de universo Marvel. Então decidi ligar a câmera e falar com vocês um pouquinho a respeito desse grande universo que surgiu nos cinemas na última década. E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever, que me ajuda bastante, e se vocês puderem também acionar o sininho aqui do lado, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham o meu canal acabam não se inscrevendo, ou porque não estão logadas, ou porque acham que a inscrição não faz diferença nenhuma, mas faz bastante diferença sim. Então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria bem agradecido. Eu comecei a assistir o universo Marvel, obviamente, com o lançamento do Homem de Ferro. Muitas pessoas não acreditavam no filme. Mesmo depois do lançamento do Homem de Ferro, quando o Hulk chegou, muitas pessoas continuaram não acreditando muito nesse universo. Thor e Capitão América com certeza não ajudaram muito, principalmente em termos de bilheteria, e ainda mais considerando que nessa época tinha o Cavaleiro das Trevas acontecendo simultaneamente, batendo $1 bilhão, sendo extremamente aceito pela crítica, sendo aclamado aí por todo mundo, ganhando Oscars e etc. E eu devo admitir que quando saiu Batman Begins, eu tava simplesmente fissurado pelo Batman, eu já gostava muito dos filmes do Michael Keaton, e quando o Homem de Ferro foi lançado, eu falei, ah, beleza, é um filme legal, o Robert Downey Jr. combinou muito como o Tony Stark, mas na minha opinião, não chegava nem aos pés do Cavaleiro das Trevas, e eu imaginava sempre que isso fosse se manter, que a DC fosse se manter à frente da Marvel, porque a qualidade dos heróis, na minha opinião, até aquele momento do Batman, do Superman, ainda eram muito superiores ao que a Marvel tinha, considerando que a Marvel não tinha nem X-Men, nem Homem-Aranha, nem o Quarteto Fantástico. E a Marvel nessa época, você pode não saber, mas se você já assistiu Vingadores, obviamente você sabe que até esses filmes eles ainda eram distribuídos pela Paramount. A Disney comprou, na verdade, antes dos Vingadores, a Disney comprou, mas ela manteve o contrato com a Paramount para a Paramount distribuir os filmes até os Vingadores. E eu acho que um crédito que ninguém dá para o universo Marvel foi justamente a paciência do Kevin Feige e a paciência de todos os envolvidos em esperar o sucesso dos filmes chegarem. Porque se a gente pegar a fase 1 antes do lançamento dos Vingadores, a gente tem um grande sucesso, na verdade 2, porque eles acabaram acelerando para fazer o Homem de Ferro 2, mas tanto o Hulk, quanto o Thor, quanto o Capitão América não foram grandes sucessos. Na verdade, a gente pode até debater que alguns desses foram fracassos, mas eles esperaram e tudo deu muito certo nesse universo cinematográfico. E eu falo isso por quê? Porque se a gente for olhar as outras grandes franquias, a gente vê que o primeiro filme do Star Wars já bateu todos os recordes de bilheteria, o filme já foi um grande sucesso, porque senão provavelmente nem teria virado a franquia que é hoje. A gente viu a mesma coisa com Harry Potter, por exemplo. O primeiro filme do Harry Potter fez quase $1 bilhão, foi um dos maiores sucessos daquela década. O primeiro filme do Senhor dos Anéis não chegou a bater $1 bilhão, mas foi muito bem aceito, tanto em termos de crítica quanto em termos de público, e fez mais de $800 milhões. E isso se repete em quase todas as outras grandes franquias. O primeiro filme do Superman, por exemplo, nos cinemas fez muito dinheiro, foi o filme mais assistido daquele ano. E a mesma coisa vale para o Batman, a mesma coisa vale para a maioria das grandes franquias, Piratas do Caribe e etc. E não só a Marvel conseguiu enfrentar todas essas grandes dificuldades que ela teve no decorrer da carreira, principalmente porque ela não tinha o Homem-Aranha para ajudar, ela não tinha o Quarteto Fantástico, os X-Men, como eu falei, ela teve que pegar um empréstimo com o banco Merrill Lynch para fazer os primeiros filmes. Então se o Homem de Ferro tivesse fracassado, provavelmente nem teriam acontecido os outros filmes, talvez somente o Hulk, porque o Hulk ele foi gravado mais ou menos de forma simultânea, e eu fico imaginando a quantidade de trabalho que essa equipe teve no decorrer dos últimos 10 anos para produzir 22 filmes em somente 10 anos. Se a gente for pensar, um filme como Avatar 2 está levando 10 anos para fazer, enquanto a Marvel conseguiu fazer 22 filmes diferentes. E se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo,
pensem nas dificuldades de fazer um filme como Vingadores, nas dificuldades de fazer um filme como Guerra Infinita e nas dificuldades de fazer um filme como Ultimato, juntar todos esses heróis diferentes no mesmo universo, no mesmo filme. A logística disso é incrível e não querendo fazer muitas comparações, mas se a gente olhar o filme da Liga da Justiça, eles tiveram grandes problemas de conseguir juntar os atores, tanto que eles tiveram aquela velha história do bigode do Henry Cavill. Então a gente vê que é muito difícil você conseguir juntar tantos atores diferentes e mesmo assim sair um filme de enorme qualidade. O filme está sendo extremamente bem aceito, eu particularmente nem gosto de olhar as notas, mas várias pessoas mandaram para mim comemorando que o filme abriu com 98%, até a última vez que eu olhei estava com 97% de aceitação no Rotten Tomatoes, está com uma nota muito positiva no Metacritic também, que é até mais rígido do que o Rotten Tomatoes, o que para mim não quer dizer tanto assim em termos de qualidade, porque eu não ligo muito para essas notas, eu gosto de ler alguns críticos em específico, eu gosto de ler a opinião deles, então eu não gosto dessas notas agregadas, mas isso quer dizer que o final, pelo menos, que o desfecho desses 22 filmes não decepcionou. E na verdade eu não considero o universo cinematográfico da Marvel como uma franquia só. Eu acho que a própria palavra já diz, um universo cinematográfico que consegue juntar várias franquias. Eu acho que o Capitão América é uma franquia, o Homem de Ferro é outra, o Thor é outra, Guardiões da Galáxia é outra, o Homem-Formiga é outra, e tudo isso se junta nesse universo que é quase inédito nos cinemas. Eu sei que outros artistas, outros estúdios já fizeram isso, os monstros da Universal, décadas e décadas atrás, o Cécio B. DeMille já fez coisas parecidas também, de juntar vários filmes. O Tarantino tem easter eggs em todos os filmes, dando a entender que todos fazem parte do universo, mas a gente nunca viu nada dessas proporções e principalmente num período tão curto de tempo. E eu não sei vocês, mas eu acompanho as bilheterias desde o começo, eu acompanho as bilheterias, na verdade, desde 2003, quando o filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, bateu todos os recordes. Eu já comecei a acompanhar, se não semanalmente, quinzenalmente, e mais recentemente, aí, principalmente nos últimos 10 anos, eu acompanho as bilheterias religiosamente toda semana. E quem assiste meu canal, obviamente, sabe que eu tenho um quadro que é chamado Clube da Bilheteria, onde eu analiso todos os finais de semana no decorrer do ano todo. E eu cansei de ver várias e várias vezes os filmes que seriam, teoricamente, o primeiro fracasso do universo Marvel. A gente viu isso com Homem-Formiga, a gente viu isso com Guardiões da Galáxia, a gente viu isso com Doutor Estranho, a gente viu isso com Pantera Negra, mais recentemente com Capitã Marvel. Sempre as pessoas falam, pela primeira vez a Marvel vai ter um fracasso em suas mãos, e isso não aconteceu. A única vez que a gente pode discutir isso é com o filme do Hulk, talvez com o filme do Thor e do Capitão América, como eu falei, mas depois do primeiro Vingadores a gente não viu nada que esteja nem próximo de ser um fracasso para o estúdio. E eu acho que o grande parabéns, o grande mérito disso tudo é de uma pessoa só, por incrível que pareça, é do Kevin Feige. Obviamente eu não estou tirando o crédito do Robert Downey Jr., do Chris Evans, do Chris Hemsworth, da Scarlett Johansson e de todos os diretores, todas as equipes que trabalharam nos filmes, mas a mente por trás disso tudo é a mente do Kevin Feige, ele que tomou todas as grandes decisões desse universo, e eu acho que ele já estava com tudo mais ou menos montado na cabeça dele desde que esse universo começou a ser contemplado. E a única grande mudança, a única mudança gigantesca que a gente viu de percurso foi quando eles trocaram, basicamente, o filme dos Inumanos pelos Guardiões da Galáxia. Eu acho que essa foi a grande troca que aconteceu aí no decorrer dos anos, e talvez o filme do Capitão América 3, que na verdade seria um filme completamente diferente e que eles decidiram mudar para Guerra Civil, justamente porque a Warner estava produzindo um filme do Batman versus Superman. Então eles não quiseram ficar de fora e eles decidiram trazer um filme com uma temática semelhante, e os dois filmes acabaram ficando extremamente parecidos em termos temáticos, mesmo que Guerra Civil tenha sido mais bem sucedido em termos de público e em termos de bilheteria. E eu já falei bastante a respeito do Kevin Feige, principalmente em um vídeo que eu fiz sobre a história do MCU. Eu vou colocar esse vídeo aqui do lado para vocês darem uma olhada, porque realmente foi algo incrível que ele conseguiu fazer. Ele começou nos filmes mais antigos da Marvel, ele produziu inclusive os filmes do Blade, ele produziu os filmes do Punisher, ele produziu vários filmes que eram lançados por outros estúdios, mas a Marvel estava ali participando da produção, ao contrário do que muitos pensam, que quando a Marvel vendia os direitos, na verdade, ela não fazia mais nada para o estúdio. Não, eles continuavam como consultores e como produtores. E como eu falei, eu acho que o fato do Thanos aparecer
no filme do Vingadores mostra que, obviamente, ele já tinha tudo isso planejado até o final de Vingadores Ultimato. Obviamente que esse universo sofreu algumas mudanças de percurso nesses 10 anos, como, por exemplo, James Gunn saindo, depois voltando, a gente viu o Edgar Wright saindo do filme do Homem-Formiga, então, obviamente, não foi um percurso tão calmo, mas eu acho que ele já tinha tudo delineado desde o Homem de Ferro até Guerra Infinita e posteriormente Vingadores Ultimato. Então eu acredito que o filme vai ser sim uma grande despedida, e eu acho que mesmo que muitos personagens não morram nesse filme, que somente um ou dois personagens importantíssimos morram, eu acho que esse filme vai ter um clima de despedida, obviamente, porque eu acho que chegou ao fim aquilo que estava planejado. E eu acho que isso deixa as coisas, inclusive, mais empolgantes para o futuro, porque eu acho que agora eles vão ter que começar a ser realmente criativos. Eles já falaram que vão ter um herói asiático, eles já falaram que vão ter outros heróis aí nesse meio, e a gente tem uma equipe muito forte, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem-Aranha, então eu acho que nem em termos de bilheteria, eu acho que a Marvel não tá correndo risco nenhum. Talvez ela não consiga replicar o que Guerra Infinita e Ultimato fizeram, porque já tá mexendo inclusive com a nostalgia de quem começou assistindo Homem de Ferro lá atrás, mas eu acho que os próximos 10 anos vão ser tão empolgantes quanto os primeiros, e eu acho que ninguém esperava que eles fossem conseguir os heróis de volta, tanto o Homem-Aranha quanto os X-Men e o Quarteto Fantástico. E eu realmente espero ver os X-Men e o Quarteto Fantástico fazendo parte do MCU. E galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, me desculpa se esse vídeo não fez sentido nenhum, eu queria somente conversar um pouquinho com vocês a respeito desse universo Marvel, que é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos, porque eu tô muito ansioso para assistir o filme no cinema, e como eu falei, eu não pretendia gravar nada hoje, mas eu simplesmente não consigo ficar parado esperando o filme chegar. E a pergunta do vídeo de hoje para vocês é a seguinte: vocês vão assistir Vingadores Ultimato hoje à meia-noite ou vocês vão assistir no resto do final de semana? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.